reflexos, né? Dos pés, das mãos, da cabeça, do rosto, enfim. Mas a gente trabalha muito com com o emocional das pessoas, sabe? Então, eu uno as duas coisas, sabe? Tanto a reflexologia podal como a terapia cristã, para poder estar, assim, atendendo. E eu tenho visto, assim, um manifestar, assim, sabe? Assim, na presença de Deus, nessa abordagem, sabe? Tem sido, assim, muito forte. Amém, amém. Que Deus possa, né, continuar lhe usando, né, para fazer com que outras pessoas, mulheres, elas possam perceber que a cura, a gente precisa de Cristo, né? E há tantas ferramentas, né, que a gente pode fazer essa junção, como a missionária realmente, né, acabou de descrever. Eu acredito que é algo lindo, né? Realmente é o amor pelo próximo, verdadeiramente, porque as pessoas sofrem, hoje em dia, as pessoas já sofrem e sabem por que estão a sofrer, né? Esta é uma grande verdade. Né? A gente falando no contexto geral, isto está realmente tudo... acabou minha luz aqui. Mudado, meu Deus. Deus vai abençoar que vai dar tudo certo. Mas é o Wi-Fi que está a usar? Oi. Acabou a minha luz aqui. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, mãe. A gente vai ter que falar sem a luz, então, porque daí não faz mal, vamos então, falando. Ai, né? Jesus. Bora lá. É que agora à tarde deu uma caída. Aqui no Brasil está acontecendo muito isso, sabe? De ter apagão. Essa coisa do apagão. Daí agora à tarde caiu Mas podemos continuar. Se você está ouvindo aí pelo Wi-Fi, vamos continuando. Sim, não faz mal. Bom, a gente hoje vai falar sobre um assunto que realmente eu acredito que é muito falado, mas às vezes precisa de mais, porque quanto mais informação, melhor, né? E a missionária realmente ela tem, digamos que uma se diz, entende realmente do assunto, porque provavelmente já vivenciou, né, algumas situações na qual, né, o assunto possa lhe trazer mais digamos que uma reflexão, não é verdade? Sim. E o nosso tema hoje... Tá ouvindo bem? Consegui aqui uma luz aqui. Consegui a luz aqui. Amém. E o nosso tema... Deus é maravilhoso, vai dar tudo certo, porque Deus está no controle, Ele que é dono de tudo, na verdade. E o nosso tema hoje... Você pode repetir? Sim. Você fez uma pergunta, foi isso? Não, ainda não. Não se preocupe. Tá, ok. Tá. Pronto, eu estava a dizer que a missionária tem prioridade, né, realmente, para falar do assunto, sabe? Realmente falar para aquelas que estão sofrendo neste momento por algum tipo de violência, né, que muitas das vezes não consegue falar ou simplesmente não consegue sair daquela vida que está realmente, né, aprendendo-a. E eu acredito que nas suas palestras faz com que as pessoas elas possam perceber, né, que existe uma luz no fim do túnel, verdadeiramente. Amém. E por isso que o nosso tema hoje é este, né, especificamente mais voltado para o seu trabalho, né, aquilo que a missionária já faz, né, que é trabalhar com mulheres verdadeiramente, né, que é cura em nome do amor, né, a terapia cristã e a violência doméstica. Realmente a gente precisa de mais pessoas que possam continuar, né, debatendo isto, porque nunca é demais, né, falar sobre o assunto, porque hoje em dia sabemos que há muito aquela questão de buscarem na Bíblia certos versículos para justificar certas atitudes, né, quando sabemos que nada justifica a violência, porque a Bíblia não fala-nos sobre violência. A Bíblia fala sobre paz, né? Onde tem amor
né? Existe paz, né? E é o que Deus quer para todos nós. Essa é a verdade, né? E, missionária, eu vou fazer já uma pergunta assim, como a missionária acabou de dizer, né? Teve essa questão da falta da luz, mas vamos esperar que ela volte novamente. Pronto, como eu estava a dizer, Deus, ele é um Deus grandioso, não é verdade? E a gente sabe que estamos vivendo neste mundo em que existe, como se diz, o mal disfarçado de bem. Hoje em dia as pessoas não têm aquele amor verdadeiramente no coração. E as mulheres são realmente mais vítimas, né, no fim das contas, porque a gente sabe que existe muitos preconceitos em muitos lugares, né, principalmente no lar, que é o nosso tema principal, né, que na casa, no nosso lar, é para existir paz, é para existir amor, é para existir alegria, né? Quando muitas das vezes existe ao contrário, verdade? E é triste ver a situação que estamos vivendo neste mundo, não é verdade? Mas eu acredito verdadeiramente que o Senhor Jesus, ele molda pessoas, molda vida, molda corações, né? E nessa noite vai mudar você que está aí do outro lado, ouvindo esta mensagem, porque Deus, ele quer salvar-te, Deus, ele quer libertar-te, e ele principalmente quer fazer de ti uma mulher, um pai ou uma mãe verdadeiramente dedicada a Deus, né? E tem um versículo que está em Mateus, né? Mateus 22, 37. Enquanto a nossa querida missionária entra, né? Vou aqui falando com vocês. E Mateus 22, 37 diz assim: E disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse versículo nos diz verdadeiramente que o primeiro passo é amar a Deus, né? É amar a Cristo, é amar verdadeiramente aquele que nos amou, né? Ele que está acima de todas as coisas e ele que é o galardoador de todas as maravilhas, né, que temos nesta vida. E se formos parar para refletir e pensar, né, aquilo que é mais importante na nossa vida, né, está muito claro. O mais importante é Cristo, né? Ele que deu o seu único filho. Deus, ele é maravilhoso, porque ele deu seu único filho com todo o amor para morrer na cruz por mim, por ti e para salvar-nos, né? Para termos uma vida verdadeiramente em Cristo, para termos a nossa salvação, porque nós estávamos condenados, né? Condenados à morte por causa do pecado. Porque o pecado entrou no mundo quando Eva comeu a tal maçã, não é verdade? Ou fruta. E no fim das contas, desde então, Deus providenciou, né, o momento certo e ideal para que pudéssemos verdadeiramente ter, né, a nossa salvação. E a nossa salvação só podia ser garantida através de Cristo, né? Através do Deus grandioso que poderia fazer isso. E por isso ele mandou o seu filho, né, que pudesse morrer na cruz, suportar toda a dor, todo o sofrimento, né? Tudo aquilo que nunca nenhum ser humano poderia suportar. Ele suportou por nós. Mas eu acredito verdadeiramente que se nós despirmos, né, de nós mesmos cada vez mais, né, na presença de Deus, na presença de Cristo, Ele vai suprir tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que precisamos, não é verdade? E tu que está aí do outro lado, não te desanimes diante de dificuldades, opressões, tristezas, nada, porque Deus, Ele está contigo.
Deus, ele é libertador de todas as aflições, porque ele é consolador, né? Ele mandou o seu anjo consolador quando ele mesmo, né, fez o seu filho vir à terra para demonstrar esse amor intenso por nós, né? Eu vou colocar um louvor enquanto a missionária entra novamente, né? E que Deus possa, né, abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Estás a ouvir bem agora? A missionária está a ouvir? Não sei se a missionária está a ouvir. Missionária Ana, está me ouvindo bem? Bom, eu não estou ouvindo. Está me ouvindo bem? Oi. Está me ouvindo bem? Eu estou. Ok. Amém, amém. Olha, eu realmente fiquei. Vamos esperar, né? Deus vai abrir as portas, tudo vai dar certo. Sim. Amém, amém. Pronto. Vou já começar a fazer as perguntas assim, né? Pronto. Okay. Como o nosso tema é, né, a cura, né, em nome do amor, né, que é a terapia cristã e a violência doméstica. A missionária pode explicar, né, explicar-nos o que é a terapia cristã emocional e como ela se diferencia de outras abordagens, né, de aconselhamento? Então, a terapia cristã, ela na verdade, ela trata, né, os nossos traumas com base bíblica, né, com base nas escrituras sagradas, pelo poder da palavra, né? A diferença é essa. E a gente busca tratar, né, dentro da palavra, né, com conhecimento de causas, né, que nós conhecemos dentro da palavra, né? Eu costumo falar, eu abordo muito esta palavra. Eu creio, nós cremos, né? Sim. Na revelação profética da palavra, né? Então a terapia cristã ela trabalha assim de uma maneira muito especial, e não só as pessoas que os cristãos, vamos dizer assim, né? Não só as pessoas que têm conhecimento na palavra. Eu já assim atendi muitas pessoas também que não são evangélicos também, e através, né, do poder da palavra de Deus fazer assim algo tremendo na cura dessas pessoas, sabe? Amém. Sim, muito, muito forte. Para você ter uma ideia, eu atendi uma senhora com dependência emocional. Eu atendi quando eu terminei, ela era católica, né? Quando eu terminei de fazer as sessões que a gente tinha marcada, ela assim, ela gostou tanto, sabe? Quando eu atendi ela, eu fiz por um instituto de mulheres. Eu trabalho com esse instituto de mulheres, sabe? Então, é um trabalho voluntário que eu faço com elas. Então, eu tiro um dia na semana para me atender só essas mulheres. Eu atendo mais ou menos assim, sabe? De 6 a 7 mulheres nesse dia. E esta mulher, ela era católica. E estava sofrendo muito na dependência emocional. E no final, ela assim, gostou tanto e se sentiu tão bem, que ela resolveu que ela queria também ser uma terapeuta. Amém. Sim. Que maravilha. E eu atendi ela dentro, né? Assim, dentro da palavra. Para você ter uma ideia, cada atendimento que a gente tem assim é uma experiência muito forte que Deus dá para a gente, sabe? Porque Deus nos dá estratégia. Eu busco de Deus, eu sempre oro. Quando eu vou atender, fazer um atendimento, eu oro a Deus, peço para o Senhor, coloco a causa, a pessoa, e Deus, assim, Ele nos dá estratégia, e cada atendimento que a gente faz é uma experiência nova que a gente tem, mas tudo dentro da palavra. Mas
dentro da terapia cristã, além de eu trabalhar com, dentro das escrituras, eu também trabalho com a escuta, né? Com a escrita e com a música, né? E nessa estratégia, eu já tive pessoas que, através da música, eu tive pessoas que eu atendi, sabe? Foi até um pastor que eu atendi, sabe? Assim, que estava meio afastado e tal. E inclusive por causa da violência doméstica, entende? Ele acabou sendo preso. E foi uma situação assim tão interessante, porque eu atendi ele para depois atender os dois juntos, atender o casal. Eu faço assim, atendo um, atendo o outro e depois atendo os dois juntos, né? Sim. E você acredita que depois, no final das sessões, revelou-se ali um compositor, sabe? Através da escrita e da música, ele compôs 3 canções de adoração e registrou, sabe? Gravou sabe, a canção, sabe? Sim. Então, assim, é muito forte. A terapia cristã, ela nos traz, assim, estratégia, sabe? Assim, eu falo divina. É muito forte. E eu amo isso, sabe? É verdade. Porque realmente a Bíblia, ela mostra-nos, né, aquilo que a gente tanto precisa, né, que é a verdade. É como no versículo que está em Provérbios 27:9, que diz assim: o unguento é o perfume, alegra o coração. Assim também o amigo do homem com um cordial conselheiro. Nosso cordial conselheiro é a Bíblia, não é? E só que muitas das vezes a pessoa ter uma Bíblia em casa, nem sempre ela vai conseguir entender aquilo para a vida dela. Isso. Eu acho essa abordagem muito importante, né? De fazer essa junção, né, da terapia cristã diretamente da Bíblia, focada nas palavras do Senhor Jesus, porque a abordagem principal, o foco principal é mesmo, a raiz é a palavra do Senhor Jesus, porque é como a missionária disse mesmo, a música, né, os louvores, eles às vezes ele faz o nosso coração como se diz, transcender uma paz, né? Mas é aquela paz que vem do Senhor. Muitas das vezes as pessoas podem até pensar assim, tá muito envolvente por causa do cantor ou da cantora, e não é, né? É aquela envolvência da letra em si que toca no teu coração, né? Mostrando, né, que Deus ele trabalha em diversas formas na nossa vida e às vezes não olhamos para este lado, né? Sim, eu trabalho muito, sabe, com exercício de casa, sabe? Então, eu sempre deixo como tarefa de casa, sabe, para trazer para mim algum texto, dou algum tema para a pessoa procurar, estudar, escrever e trazer para mim, sabe? Sim. Ou para ouvir alguma música que fala muito com ela, para ela escrever essa música, ou para ela escrever alguma coisa dentro daquilo que ela está vivendo, daquilo que ela gostaria, sabe, que mudasse nela, enfim. E sabe, Cristina, eu quero falar uma coisa para você que, assim, eu achei muito forte isso, sabe? Quando eu falo para você dessa pessoa que eu atendi ela, que ela disse que gostaria e quer ser uma terapeuta. Quando eu atendi ela, eu pedi ao Senhor uma estratégia, o Senhor me deu o livro de Ana. Bom, a Ana é um tema que a gente prega muito, né? Eu acho que, sabe, é o tema que eu mais preguei na minha vida em 28 anos de ministério, foi sobre Ana, né? E eu trabalhei com ela muito dentro desse texto, sabe? A Ana, ela traz, assim, uma abordagem muito, muito rica em libertação da dependência emocional. Eu estava tratando com uma pessoa que tinha uma dependência assim, muito forte com um neto, sabe? E sofria muito. E Deus me deu essa estratégia. E eu trabalho, e eu usei uma bonequinha que eu trabalho com essas bonequinhas, sabe? Sim. E essa bonequinha, ela fez o personagem de Ana, sabe? E trabalhei muito dentro do texto de Ana. E você sabe que
Ana, ela é assim, ela traz uma riqueza assim, muito grande para a gente, pelo fato assim, a Ana, ela poderia se segurar, se apegar naquele filho que ela tanto pediu, que ela tanto desejou, né, que ela orou e fez propósito, né? Porque a gente vai ver dentro do texto, a gente vai ver ali, eu sempre falo dos 4 segredos da vitória de Ana, né? Que ali está ali, que seria Ana, ela orou, né? Que foi a oração. Ana chorou, fala das lágrimas, né? Ana, ela fez um voto, fala de propósito, né? Propósito e fidelidade, né? E fala também que Ana perseverou, né? Então você vai ver que nesses 4 propósitos de Ana traz uma riqueza muito grande. E Ana poderia se apegar ao único filho o filho que ela pediu tanto, que ela desejou, almejou e que Deus deu. Ela podia se apegar a ele. Mas Ana, ela foi fiel. Ana, ela foi perseverante, né? Com todo o choro, com todas as lágrimas, com toda a perseguição, né? Com o fato de ser humilhada pela sua companheira Penina, né? O fato de ouvir do seu esposo Eucana: mulher, eu não te sou melhor do que 10 filhos, né? Ela tem que ouvir tudo aquilo, ela tem que aguentar e suportar tudo, tendo o coração doendo, vendo a sua companheira ter filhos, e ela naquela necessidade de ser mãe, né? E sendo também ela sendo também desprezada também, vamos dizer assim, pela sociedade, pelo fato dela ser uma mulher estéril. Mas quando Deus honrou ela e Deus deu a ela o seu filho, Ana, de forma alguma, Ana se apegou. No momento certo, quando ela desmamou a criança, ela tinha já feito um propósito com o Senhor, ela foi até o templo e ela levou e ela entregou ali aos cuidados ali do sacerdote ali, né, no templo. Ela entregou ao Senhor sem se apegar àquela criança. E Deus honrou ela por isso. Deus a honrou, que Deus deu muito mais filho para elas. Quantos filhos Deus deu a ela, né? Então foi muito forte. E eu vi a cura de Deus. Eu vi a cura de Deus sobre a vida daquela mulher, que nem cristã, né? E assim foi assim, muito lindo. Foi muito forte. E dentro dessa pergunta aqui, eu já vou concluir ela. Outra coisa também, outra situação também, há umas 3 semanas passadas, eu atendi uma moça, tinha uns 25 anos, e essa moça, ela teve aquela... como que é o nome daquela enfermidade? Agora me deu um branco, esqueci agora. E ela estava numa cadeira de roda, microcefalia. Ela teve aos 12 anos. Dos 11 para 12 anos, ela teve essa doença e ela ficou de cadeira de roda. E ela tinha dificuldade em falar. E quando eu fui atender ela a primeira vez, eu precisava saber, conhecê-la, né, e saber do que se tratava, a situação dela, eu não pude atender ela sozinha. A mãe dela teve que acompanhar ela, porque eu não entendia direito o que ela falava, entende? Então a mãe, eu precisava, algumas coisas que eu não entendia, eu tinha que perguntar para a mãe. E eu atendi ela, fiz o primeiro atendimento, e no próximo atendimento, como sempre, dobrei meu joelho, falei com Deus, pedi para Deus que o Senhor me desse sabedoria, graça e estratégia para trabalhar com aquela moça. E o Senhor falou comigo assim: vai em louvores infantil. E eu fui, e eu me lembro que eu fui no TikTok, sabe? E puxei lá, louvores infantil. E a primeira canção que veio, lembra que eu falei para você que eu trabalho com a escrita, com a escuta, a escrita e a música, né? Sim. A primeira canção que me veio foi 3 palavrinhas só. Veja bem, a menina era como uma criança, porque ela estava com dificuldade de falar, não andava, estava ali como uma criança. Sim. E o Senhor me deu esta canção, 3 palavrinhas só. E eu comecei a trabalhar com aquela menina, com aquela moça, com toda a deficiência dela. E ela muito cabisbaixa, muito cabisbaixa. E a família não
não era cristã, viu, família? Mas a família estava por ali, sabe? Na sala ali. E enquanto eu atendia ela, dentro desta canção, quando eu ganhei a confiança dela, que eu comecei a cantar com ela esta canção, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Daí precisava trabalhar também com a voz também. Sim. Aí eu dizia para ela assim, trala, lá, 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 hey, hey. Quando eu dizia assim, minha amada irmã, essa menina que era cabisbaixa, moribunda, essa menina, ela foi entrando dentro dela uma alegria, sabe? E essa menina, de repente, ela começou a se movimentar e ela começou a cantar, sabe? Começou a cantar e começou a expressar tanta alegria, sabe? De repente, ela começou a pular naquela cadeira de roda e olha, eu segurei para mim não chorar ali. Eu me segurei para não chorar ali na frente dela, sabe? Porque assim, eu me emocionei muito, sabe? E depois conversando com a mãe dela falou assim, nossa, como que ela mudou, sabe? Como que ela, sabe? Ela tá animada, ela não veja a hora que chega as outras sessões e ela, sabe? Ela te ama e ela quer, sabe? Fica ansiosa para chegar o momento de ser atendida. Então, assim, sabe? A palavra de Deus, sabe? Tanto a palavra como o louvor também, como a forma também de colocar no papel, né, de escrever, isso dentro da palavra tem trabalhado aos traumas de muitas pessoas. E nós, servos de Deus, né, nós que estamos sempre buscando da palavra de Deus, a gente não pode esquecer, sabe, que o nosso milagre, ele está aqui. Ele está aqui, e as igrejas, elas precisavam muito, muito mesmo, viu? Eles ainda estão com a mente assim muito endurecida a respeito disso, e eu vou falar para você, as igrejas deveriam adotar, sabe, essa estratégia dentro da igreja, o atendimento da terapia cristã dentro da igreja ia ajudar muito, tanto casais, né, como eu sei que você está falando, a nossa aqui o nosso foco aqui é mais a violência doméstica, e é o que nós mais temos, é o que mais está acontecendo no meio cristão. E a igreja precisava muito adotar essa estratégia dentro das igrejas, a terapia cristã. É verdade, porque é como se mascarasse um problema que é tão visível, e a gente fala de um assunto que há décadas que isso acontece e é mascarado, é sempre tapado. É como eu disse lá no princípio, por vezes é usado, infelizmente, versículos para justificar, né, aquela agressão. Infelizmente a gente vê isso. Mas eu acho incrível essa forma da missionária abordar, né, este assunto e diretamente trabalhando com um todo, não só as mulheres, né, que sofrem violência doméstica, que é o nosso foco, mas também aquelas que por algum motivo sofrem, né, como a missionária acabou de dar esses exemplos aí, porque um exemplo que realmente chamou-me um pouco a atenção, quando disseste Diana, né, que ela tanto desejou aquele filho, né, que ela ficou na espera, e quando ela teve também, né, o ato de entregar a Cristo, né, entregar para ele ser criado o propósito de Deus. Então, assim, ela se preparou para isso, e eu acho incrível essa forma que a missionária, né, abordou esse assunto, porque precisa de realmente mais anos, né, na vida, porque a nossa vida, se formos colocar tantas situações, Ana, ela está quase em todas, porque ela ultrapassou aquilo que chamamos de fé, porque foi uma confiança muito grande, ter fé naquilo que eu não estava a ver. E naquela época, a gente está falando uma época em que não havia ainda, né, as palavras de Jesus, né? Era apenas o grande eu sou, que era Deus, né, que era através dos profetas. E então, assim, a gente vê como Deus moldava, né, que é o coração daquelas pessoas. E eu acredito que Deus usa e ainda vai usar mais pessoas, e assim como ele usa a missionária também, né, para fazer a obra dele. E missionária, a violência doméstica, né, é um mal que atinge tantos lares. Na sua experiência, qual o maior mito
ou tabu dentro das comunidades cristãs sobre o assunto que precisa ser urgentemente quebrado? Essa está muito clara, amada. Essa palavra que me assusta. Sim. É a seguinte frase: vai passar. Não vai passar. Não vai, não. Não, você tem que se posicionar. É como chegar e falar para você assim, olha, vamos orar e vai passar, vai acontecer. Só que assim, quando nós falamos de oração, a Bíblia ela é muito clara. Não é só orar, nós temos que agir. A palavra já diz orar e ação. Não adianta só orar, porque assim, olha, tem coisas que é para Deus fazer, mas tem coisa que é para mim e você fazer. Entende? Eu vim numa situação dessa. Eu tive 2 relacionamentos com homens de liderança, entende? Narcisista. Sabe, eu tive um casamento, sabe, que foi fora do país, mas quando eu vi a situação, quando eu observei que o abençoado, sabe, ele estava assim, mexendo com crianças, com meninas de menor, quando eu observei aquilo, sabe, eu lembro que eu procurei o meu pastor, e o meu pastor falou para mim assim, olha, volte para o teu país e vai cuidar do teu ministério, porque essa pessoa aí, ó, a gente já conhece de tempo. Entende? De anos. Entende? Eu casei com uma pessoa que era um homem de Deus, um homem que aparentemente era um homem de Deus, e que ia cuidar de mim. E eu propus diante de Deus cuidar dele. Só que, de repente, eu via ele, os olhares dele e as conversas dele para o lado de meninas de menor. E né? Sim. E quando eu ia falar sobre o assunto, a pessoa começou a jogar em cima de mim, sabe? Como se eu fosse a doente, porque eu era doente de ciúmes, porque, enfim, até que eu cheguei a tomar uma decisão, que teve uma vez que eu quase apanhei. Então, para mim não chamar a polícia e fazer confusão e tal, eu resolvi o quê? Eu resolvi dar um basta, entende? Resolvi dar um basta, pedi o divórcio, vim embora. E quando eu vim embora, 2 semanas depois, ele colocou uma outra mulher dentro da casa dele, e esta mulher tinha 3 crianças pequenas. E dessas 3 crianças pequenas, tinha uma menina de menor, e que era também especial. E que a mãe pegou ele, sabe? Mexendo com a menina, e ele foi preso. Entende? E depois eu tentei novamente, sabe, um outro relacionamento também com uma pessoa que era de liderança também, narcisista, entende? Eu por 2 vezes eu fui assim, nossa, eu fui muito assim enganada mesmo. E hoje não é diferente. Eu lembro na época que eu perguntava, Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? E hoje eu entendo por que Deus permitiu, entende? Esse foi o preço para que hoje eu possa ser usada por Deus como a cura na vida de outras mulheres. Mas o que está acontecendo, amada, é isso. É que as mulheres, elas ficam com vergonha. Porque como que eu vou me separar diante da igreja? Muitas das vezes tem um ministério. E eu vou te dizer uma coisa, eu vou te falar com conhecimento de causa, sabe? Nós temos muitas missionárias, pregadoras, mulheres de Deus, ungida de Deus, usada na mão de Deus, e que estão passando pelo vale terrível dentro de casa, sabe? Com maridos narcisistas, sabe? Mulheres que apanham, que descem do altar e apanham, sabe? Eu tenho uma amiga missionária que hoje ela deu um basta, mas demorou para ela dar esse basta. Mas ela ia para a igreja e ela subia no altar, pregava a palavra de Deus e terminava o culto, ela ia para casa. Quando ela chegava em casa, o marido dela tinha
ele tinha destruído todos os calçados dela. Entende? Deus. Ela ficava praticamente descalça, né? Porque ele destruía todas as coisas dela. Então, assim, tem muitas mulheres que, por medo, sabe, de expor o seu ministério, elas estão debaixo de violência dentro da sua casa. E vou te dizer mais, sabe? E se não houver um basta, sabe? Se não houver um basta, essas mulheres podem perder a sua vida. Elas podem perder a sua vida, sim. E nós temos exemplo disso, de mulheres que têm ministério, entende? Aqui no Brasil, mulheres que tinham ministério abençoado mesmo, e que foram mortas, sabe, por causa da violência, entende? Do seu companheiro. Então, a gente precisa quebrar esse mito, esse tabu, essa palavra que vai passar. Porque não vai passar se você não tomar uma decisão. Não vai passar se você ficar, sabe, querendo mostrar para o mundo todo, mostrar para a igreja, mostrar para a mídia. Amada, nós temos situações de mulheres que postam lá nas redes sociais: ai, a minha casa, ai, a minha família é uma bênção, ai, e o meu esposo, mas só aparência na mídia. Porque quando você conhece a pessoa de perto, o relacionamento de perto da pessoa, você vai ver o quanto ela é humilhada, o quanto ela é sabotada, sabe, nos seus sonhos e nos seus projetos. É verdade. E isso é muito sério. Então, vamos parar com isso. Não vai passar coisa nenhuma, entende? Você precisa se posicionar. Entende? Se posicionar ou as coisas têm que acontecer, ou haja mudança, ou então dá um basta, minha amiga. Dá um basta, porque senão você pode perder a sua vida. Infelizmente, esta é uma grande verdade. Não vai passar se você não se posicionar. É verdade. É um alerta, né, que todas as mulheres, né, tanto aquelas que são cristãs, mas aquelas também que não são, porque se a gente não buscar verdade, onde é que está a verdade, a gente continua aprisionada naquele ciclo vicioso, porque a palavra do Senhor Jesus, ela é clara, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Então a gente tem que amar a Deus, né? Agora, sim, o marido, onde é que está o papel do marido, né? Amarás a tua esposa. Ele, um homem que faz certos atos com a esposa ou com qualquer outra pessoa, né? Que seja, ele está fugindo completamente daquilo que a palavra ensina. E então nós temos livre-arbítrio, né, para buscar a verdade, porque Deus, ele quer paz, amor, tranquilidade na vida de todos, né? Onde existe paz, não existe violência. Um líder, né, que comete certos, né, atos, ele verdadeiramente falhou, né? Faltou ali muita coisa que ele não percebeu na Bíblia, né? Precisa ter um entendimento verdadeiro. É por isso que a gente tem que ter uma atenção em quem a gente está seguindo, né? Porque esses alertas a gente começa a ver nas doutrinas, mas também, principalmente, como a coerência da vida daquele pastor ou daqueles líderes está sendo diante daquilo que eles falam. Porque se a gente está vendo que está errado e estamos acompanhando aquela fala dele, né? A gente tem o nosso papel e obrigação de dizer: eu não sou mais que você, mas porque esta sua palavra não está a bater certo com o que a Bíblia ensina, né? Então, assim, tem que ter este cuidado dos irmãos também, porque a gente não está lá na igreja só para estar olhando, ouvindo, né? A gente está para estar atentos àquilo que o pastor está a falar, se tem mesmo uma coerência, porque a gente quer ir para o céu, né? O objetivo é ir para o céu, né? Então, assim, quando Jesus ele veio a ensinar-nos, ele mesmo disse que haveria lobos em pele de cordeiro, não é verdade? Sim, temos que estar atentos a isto, porque é como se a gente tivesse uma pessoa anda e todas seguem, e vão para o precipício e nem se apercebem, né?
Então, tem que ter um cuidado verdadeiramente, né? E principalmente uma visão, né, de todas as mulheres, né? Que elas possam entender, né, a vida delas, como é que o relacionamento delas estão perante Deus, porque um relacionamento de paz, ele transmite para outras pessoas como se diz, um exalar de paz também, né? Mas para isso também precisa ser as duas pessoas. E agora? Se não existe da outra parte, essa mulher precisa tomar uma atitude, uma decisão na vida, né? Essa é a verdade. Mas uma coisa eu vou dizer para você, tá? Eu tenho algumas situações também de homens que estão na igreja e que praticamente apanham das mulheres. Tô te falando. Ó, eu tenho uma situação a situação, eu vou falar para você da situação de um pastor, de uma pessoa que era um amigo chegado, sabe? Essa pessoa se casou e tinha um ministério abençoado. E se casou. E como ele tinha muitas agendas, certa feita ele me procurou e falou para mim, olha, eu não sei o que eu vou fazer, não aguento mais. Por quê? Porque quando eu vou pregar, eu tenho que expor meu material lá para me trabalhar. Mas mulher nenhuma pode chegar perto de mim. Porque se alguma mulher chegar perto de mim, entende? A minha esposa, ela quer fazer barraco, ela quer, sabe? Então, tipo assim, eu costumo dizer assim, olha, se você tem algum problema assim, você procura ter certeza. Se realmente, entende? Se realmente você está sendo traída mesmo, se realmente o problema está mesmo com traição com teu esposo, se o problema não está em você, por falta de segurança, por causa de um relacionamento que você teve já no passado, entende? Que não deixa você ter confiança, entende? Algum trauma que te faz, assim, sabe, não confiar inteiramente no seu companheiro. Então, tanto homem como mulher, a gente está vendo essa situação, sabe, acontecer no dia a dia. Esses dias, uma pessoa chegou para mim e falou para mim, olha, eu apanho da minha esposa, eu apanho dela, ela me bate mesmo. Daí, separou. Daí, daqui a pouco, quando pensa que não, voltou com ela de novo, sabe? Então, tipo assim, a gente vê uma situação assim meio complicada, sabe? E as pessoas, elas precisam entender que servir a Deus e pregar a palavra de Deus, entende? Nós temos que ter, sabe? A gente tem que ter um modelo de pessoas realmente com vida no altar, entende? A gente não pode sair por aí dando escândalo, causando escândalo, porque a palavra de Deus diz assim, ai daquele por quem vier o escândalo. E a violência doméstica, ela está dessa forma. Não só a mulheres, como também a homens, infelizmente. Você pode ter certeza que existem mulheres, mas, olha, virada no giraia desconvertido, que batem no marido também, entende? Infelizmente, isto é triste ver esse tipo de coisa acontecer, né? Porque Sim. nós mulheres ficamos para ser amadas e os homens também, né? É um amor mútuo, né? E depois é aquela coisa, a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Uma mulher que diz ser, né, uma verdadeira serva de Deus, ela tem contas a prestar, né? Ela tem contas a prestar, porque as atitudes dela têm que ser uma atitude coerente com a palavra do Senhor Jesus. Se Deus ele não permite, né, que nós façamos aquilo que queremos, né? Então a gente não está fazendo aquilo que Ele quer. A gente tem que seguir a palavra de Deus, né? Precisa ter um olhar diferente. É triste esse saber que cada vez mais parece que estamos regredindo, assim, tem uma regressão, né? Naquilo que era para estar mais, digamos que acessível para todos entenderem que tem uma coisa melhor nesta vida, que é Deus, né? Amar a Cristo, né? Vamos parar com violências, né? Com desconfianças, né? Com aquela falta de caráter, né? Amor próprio, mas amor pelo próximo, principalmente. Quando a gente fala em amar a Cristo,
é amar a Cristo verdadeiramente, porque quando você ama a Cristo, você ama o outro, porque nós somos a semelhança de Deus, né? As pessoas precisam desse olhar verdadeiramente. Quando nós falamos de cura em nome do amor, não tem cura se não houver amor, entende? A nossa alma, ela precisa ser sarada, entende? Para que haja amor. Eu costumo dizer assim, nós precisamos, para nós sermos curados, entende? O caminho para a cura, da nossa cura, a Bíblia fala assim, que aquele que se arrepende e deixa, né? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Muitos dos nossos traumas, entende? Muitas das vezes vem não só daquilo que a gente sofreu, não só de abusos sofrido, entende? Mas também de muita mágoa. Tem muitas pessoas que estão guardando muita mágoa. E é preciso nós buscarmos essa cura para o nosso interior. Quando nós falamos de curar a nossa alma, eu falo que a libertação, eu falo de 3 passos para a libertação. Primeiro, eu trabalho muito com isso nas minhas terapias, sabe? Com o perdão. Então, veja bem, 3 passos. Primeiro, eu acabei de mencionar, a Bíblia diz que o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessar as nossas dores. É muito importante a gente confessar as nossas dores. A gente confessar, a gente renunciar, né? Porque não adianta você só confessar o porquê, a causa, né? O que está te ferindo, mas você não renunciar aquilo. E renúncia é posição. Entende? Renúncia é você dizer assim, eu não aceito e eu me posiciono contra isso. Renúncia é posição. Então, eu confessei as minhas dores, eu confessei a causa, eu renunciei, me posicionei. Entende? E agora vem o segundo passo, que é o quê? É a obediência. A obediência onde? A obediência na palavra de Deus. Olha, amada, deixa eu falar uma coisa para você. Nós vemos muita situação também de crianças, tá? Na violência doméstica, nós vemos muita situação de crianças também que estão sofrendo. Há algum tempo, eu faço um trabalho missionário às segunda-feira à tarde. E há algum tempo atrás, uma menina chegou, ela tinha um corpinho assim grande, sabe? Mas ela era bem assim, tinha pouca idade pelo corpo dela. Mas aquela menina, foi a primeira vez que eu vi ela ali naquele lugar. E toda segunda-feira eu estava ali, dirigindo aquele trabalho ali, como estou hoje. E ela chegou e ela sentou ali, assistiu o culto. Quando terminou o culto, todo mundo foi embora e ela ficou sentada num banco lá. E eu vi que ela estava sentada, sozinha, e me olhando, né? Me cuidando. E eu cheguei perto dela, falei assim, oi, tá tudo bem? Ela falou, eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei, sim, pode perguntar. Se eu puder, eu te respondo. Ela disse assim, eu quero que você me fale o que eu faço, o que eu devo fazer. Eu tenho 15 anos. O meu pai me violenta desde os meus 8 anos de idade. E eu queria te fazer uma pergunta, o que eu faço? Eu denuncio ele à polícia ou eu mato ele? Meu Deus. Eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou responder agora, pai? Aí, é claro que eu optei para ela, né? Ela denunciá-lo, claro, né? Mas eu fiquei chocada. Aquela menina me fez uma pergunta que me deixou chocada. Eu quero que você me responda, o que eu faço? Eu denuncio ele para a polícia ou eu mato ele? Mas mesmo assim, eu conversando com ela, aconselhando ela, mesmo assim, sabe o que ela me disse? Ela, por favor, você não vai denunciar ele, né? E agora, responde para mim. O que estava no coração? O que estava no coração e na mente dessa menina? Se ela me fez uma pergunta, o que era para ela fazer? Se era para denunciar o pai que abusava ela, ou se era para matar ele,
E por que agora ela fala para mim, por favor, você não vai denunciá-lo, né? Ela realmente já estava com a mente manipulada. Sim, e eu perguntei para ela assim, escuta, me responde uma coisa. A tua mãe, ela está ciente disso? Ela disse, tá. E eu disse para ela, o que a tua mãe fala? A minha mãe, ela sabe que isso acontece. Ela sabe, mas ela não fala nada, ela fica quieta, ela deixa acontecer. Você está entendendo? Mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer, no Salmos 41, vai nos dizer assim, olha, bem-aventurado o que acode ao necessitado. É verdade. Sabe, amada, é necessário nós olharmos a nossa volta, estar sempre observando. Às vezes dentro da nossa casa, na nossa família, às vezes debaixo do nosso teto, está acontecendo, sabe? Acontecendo e nós não estamos dando conta disso. É verdade. Tem que ter um olhar. Entende? Quando se trata de criança, mais. Sim. Eu atendi uma menina, essa menina chegou para mim, eu estou falando de criança agora. Essa menina chegou para mim e falou assim para mim, você pode orar por mim? Eu falei, posso. Ela disse assim, está passando umas besteiras na minha cabeça. E eu orei por ela e vim embora, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, não basta só eu orar e repreender, eu preciso atender essa menina. Aí eu fui para a igreja, conversei com o pastor e chamei a menina para conversar. E o caso da menina, sabe o que era? Era o maior desgosto da menina. Era o abandono do pai e o bullying que ela sofria na escola. Imagina você, que ela chegou a dizer para mim assim, que certa feita a mãe dela entrou no quarto e ela estava com a faca no pescoço. Entende? Isso é uma menina de 10 anos. Então, é necessário nós observarmos a nossa volta. Sabe? A gente observar. Porque as pessoas, elas podem estar correndo perigo. Entende? E isso pode estar em oculto. Eu lembro de eu fui ministrar uma vez numa chácara, num retiro para adolescentes. Estavam todos os pais ali e muitos adolescentes. E eu nunca me esqueço disso. Deus me deu uma revelação enquanto eu ministrava a palavra. E Deus começou sabe, assim, a usar a minha vida para ir no profundo mesmo. E eu disse assim, aqui tem uma criança, e essa criança está sendo abusada dentro de casa. Dentro de casa. Se você quiser, você não precisa se revelar agora, mas depois eu quero conversar com você. Mas eu preciso falar que os pais precisam saber. Essa criança está sendo abusada dentro de casa. E daí depois que eu terminei de ministrar, eu fiz um apelo, falei assim, tem algum adolescente aqui que gostaria, que sente a necessidade de pedir perdão para tua mãe ou para o teu pai? Você sente a necessidade de você confessar que você precisa perdoar os seus pais? Eu quero que você erga a tua mão. E uma criança, mais ou menos de uns 8 anos de idade, levantou a mão, chorando, levantou a mão e disse assim, eu quero perdoar o meu pai. Eu quero perdoar o meu pai por tudo que ele fez comigo. E até então a mãe não sabia de nada. Não sabia de nada. Então, amado, isso é muito sério. Então, quando a Bíblia fala assim, olha, bem-aventurado que acode ao necessitado. Entende? Quando você levante as tuas mãos, sabe, para socorrer, independente se é da tua família ou não. E aí a Bíblia ainda vai dizer assim, olha, o Senhor o protege e preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra.
Quando você se coloca na brecha, entende? Em favor de alguém que está sofrendo abuso, que está sofrendo de alguma maneira, alguém que está sofrendo violência, né, dentro do seu lar. Quando você se coloca na brecha para cuidar de alguém, o próprio Deus, o Senhor, ele te protege na terra. O Senhor te protege na terra e o Senhor, ele diz que ele te faz feliz na terra. É verdade. Feliz na terra. É mesmo. Entende? Por socorrer o necessitado. Porque Sim, nós que está vendo as aflições e os sofrimentos, não podemos ficar calados diante de tudo isso, né? E por isso que eu acredito que o papel da igreja é tão importante, né? E principalmente Sim. dos irmãos que frequentam, porque todos, no fim das contas, estão ali em união, então sabem, né? Que existem famílias que estão passando por alguma situação e precisa ter um olhar, um carinho diferente, né? Há tantos anos que a gente sabe que a igreja está reunida para isto, né? Mas ainda existe uma deficiência aí em toda essa situação, né? Mas, missionária, no caso, muitas vítimas, né? Especialmente as mulheres, né? Cristãs também, né? Sim. Lutam constantemente, né? Com sentimentos de culpa, vergonha, né? E como a terapia cristã emocional ajuda a libertar esses pesos, digamos assim? Então, é aquilo que eu falei para você, né? A forma que eu trabalho, né? As pessoas precisam acreditar, elas precisam confiar num profissional, entende? Porque assim, pastor, evangelista, funciona assim, olha, infelizmente, eu preciso falar isso aqui. Infelizmente, as pessoas, elas, assim, estão com dificuldade de confiar nos pastores, nos seus pastores, entende? Sim. Eu faço um trabalho missionário aí segunda-feira, que não é na minha igreja, mas é Sim. um local onde eu iniciei há mais de 20 anos atrás, que foi um ponto de pregação, e hoje é uma igreja. Uhum. Então, às segunda-feira, eu tenho a minha igreja, mas às segunda-feira eu venho ajudar ali a pastora, que é minha amiga, ali dar um apoio para ela às segunda-feira. Então, o que acontece? A maioria das pessoas que vão ali não é um grupo muito grande. Um grupo ali que dá mais ou menos umas 20 pessoas, mas Sim. a maioria daquelas mulheres que vão ali, entende? Não são da igreja. Mas eu não estou falando especificamente esta igreja, eu estou falando de todas. De todas, sim. Uhum. O que acontece? As pessoas, sabe, elas não estão confiando, sabe? Elas não querem confiar o seu problema à sua igreja, ao seu pastor, entende? Elas têm medo. E isso precisava, sabe? Isso não poderia acontecer de forma alguma, entende? Se eu estou pastoreando uma igreja, entende? Era necessário os membros, as minhas ovelhas, confiar em mim, se abrir comigo, confiar em mim. Mas as pessoas não estão, elas vão para outro lugar, vão pedir oração para outras pessoas, para outros pastores, entende? Porque, e falo para você, olha, com conhecimento de causa, dentro desse tema que é a violência doméstica, entende? Muitas das vezes, pessoas de fora, de outras igrejas, outros ministérios, me procuram e vêm conversar comigo, vêm se abrir comigo. Porque tem vergonha de contar para a sua igreja. Tem vergonha de contar para a sua igreja. Tem vergonha de confiar numa irmã lá do círculo de oração, e essa irmã vai e confia em outra, e a outra vai e confia em outra, ou vai e conta para a pastora, a esposa do pastor, ela vai e conta para a irmã do círculo de oração, e assim vai, e daqui a pouco essa pessoa que se abriu, ela está exposta à sua situação. Entende? E outra coisa também, está muito sério e eu preciso falar sobre isso. Que está dando medo isso, sabe? Você confiar, por isso que eu falo, você precisa
procurar uma pessoa de confiança. Procure um profissional. Procure um profissional, pelo menos ele tem ética. Você sabe, você vai pagar lá para poder fazer uma sessão, para poder fazer alguns atendimentos, mas pelo menos aquela pessoa é profissional e ela tem ética, ela não vai levar à frente o teu problema. Porque o que está acontecendo agora é muito sério. As pessoas, elas te escutam e ela pega o teu problema e ela joga na internet. Às vezes, exatamente o que está acontecendo. Tem muitas pessoas que elas estão sendo expostas na internet, entende? Se a pessoa vacilou, se a pessoa, né, teve uma falha, ou qualquer mínima a situação da pessoa, ela é exposta, principalmente se você tem um ministério. Se você tem um ministério, você tem que se guardar as 7 chaves, entende? Se você tem um ministério, você tem que se preservar no máximo. Porque hoje a gente vê os urubus da internet aí, que eles estão à caça, sabe? De escândalos, chamado escândalo gospel, né? Para poder o quê? Para poder detonar, para poder ganhar like na internet, para poder ganhar visualizações. Eles estão, sabe, expondo a vida da pessoa, sem se preocupar que a pessoa está com depressão ou vai entrar em depressão, se a pessoa vai tentar contra a sua própria vida, entende? Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados, sabe, em ser visto expondo a vida da pessoa, entende? O foco e principal isso é muito sério. Não está existindo ali, né? Verdadeiramente, a Bíblia está fugindo, tudo que eles estão fazendo está fugindo, né? Aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque a gente tem que fazer a rede do amor, né? Não só em casa, mas também na internet, né? A internet está aqui para a gente falar daquilo que é bom e agradável, mas as pessoas usam erradamente. É por isso que eu digo, a internet ela veio para ajudar, mas ao mesmo tempo veio para, digamos que, desestruturar muitas famílias, porque está sendo mal usada, né? Não está tendo aquele uso como deveria ser, né? Tantas famílias que estão sendo destruídas por causa disso. E tem que ter esse cuidado, as igrejas têm esse papel, né? Sim, como diz a palavra, quem não ajunta espalha. A internet você pode usar ela para juntar, como você pode usar também para espalhar. Essa é a verdade. É mesmo. E missionária, e sobre o perdão? Como aborda essa questão, né, com as mulheres que você atende, né, sempre que signifique, né, reconciliação ou permanência numa situação perigosa? O perdão, ele é necessário, porque primeiramente o perdão, ele é a tua cura, entende? Sem perdão não há cura. Não há cura. Mas perdoar não quer dizer que você que necessariamente você precisa viver presa àquela situação. Não. É verdade. Eu vou falar de algo aqui, eu dificilmente eu falo sobre a minha pessoa. Eu gosto de falar se eu estou palestrando ali, né, em 4 paredes ali, é uma coisa, assim, não gosto muito de expor a minha pessoa, assim, sabe, em público. Sim, mas eu tive um relacionamento que ele era o quê? Ele era uma pessoa muito conhecedor, sabe, era um professor de teologia, uma pessoa bem preparada ministerialmente, entende? Sim. E eu não conhecia bem a pessoa e entrei num casamento. E esse casamento durou apenas 4 meses. Conheci durante 2 meses, me casei, o casamento durou 4 meses. Por que durou 4 meses? Eu falo para você que a gente entende que a gente está curada quando a gente consegue falar do assunto. Enquanto você não consegue falar do assunto, você não está curada. Eu posso dizer para você que eu estou curada. Porque hoje eu posso falar abertamente. Então, veja bem. Quando eu descobri que essa pessoa... eu comecei a perceber que essa pessoa estava assim, escondendo as coisas de mim. Eu comecei a perceber isso.
E um dia aconteceu que eu fui para a igreja, levei o celular dessa pessoa, né, para a igreja, para uma foto, porque o meu celular estava descarregado e tal. E quando eu cheguei lá, eu tive a decepção de alguém que mandava um recado para essa pessoa, perguntando para essa pessoa se ele estava indo lá para a casa dela, dormir com ela. Meu Deus. E aquilo eu levei um susto. E cheguei em casa rapidamente, falei assim, já te chamo. Cheguei em casa rapidamente e eu fui nas redes sociais procurar essa pessoa e encontrei. Encontrei essa pessoa e descobri que aquela pessoa, ela era nada mais que uma mulher do candomblé, uma mãe de santo, entende? Meu Deus do céu. E lembrei que ele tinha comentado isso para mim, sobre esta mulher, que tinha pedido oração para uma criança e até mandou um áudio para mim, pedindo para mim orar para esta criança. E eu me lembro uma vez que ele chegou em casa e me trouxe umas bandejas de bolachas. E eu não sei porquê, mas eu coloquei o olho naquelas bolachas e eu senti de não comer. E eu perguntei aonde ele tinha comprado. Não comi. E não deixei ele comer também, joguei fora. Sim. Aí o que acontece? Quando eu chego em casa, eu puxei e vi quem que era a mulher. Aí peguei e falei assim, posso te chamar? Vou te fazer uma chamada de vídeo, posso? Daí fiz uma chamada de vídeo. Quando eu fiz a chamada de vídeo, lá estava a mulher. E eu tive a oportunidade de conversar com ela. E ela me contou coisas horríveis a respeito dele. Meu Deus. De casos que ele tinha com uma amiga dela e tal, que não sei o quê, com ela, com a amiga dela e tal. Mas isso aí não era... Olha, isso aí ainda era fichinha perto do que eu tinha descoberto. Eu tinha descoberto que ele estava tendo caso com cantoras, com pastora, entende? Ele estava enganando outras mulheres da igreja, se fazendo de solteiro, entende? Então, quando eu vi isso, eu chamei ele para uma conversa. Eu sou uma pessoa muito calma, não sabe? E eu chamei ele para uma conversa, sabe? E nisso ele colocou senha no celular dele. Ele pôs senha no celular e eu pedi a senha. Ele disse não. E eu fiquei 3 dias pedindo a senha do celular. E eu falei, olha, definitivamente, ou é a senha do celular ou é o nosso casamento. E eu não vou abrir mão. Eu vou pagar o preço, mas não vou abrir mão. E fiquei insistindo. E ele não deu. Meu Deus. Talvez eu tenha sido bastante precipitada, eu admito isso. Mas eu não suportei aquilo, sabe? Eu olhei para ele e falei assim, como que pode você ensinar os obreiros, você subir no altar, ensinar os obreiros a ter santidade e você está sujando e manchando o altar desse jeito? Eu não vou aceitar isso. Acredite, eu peguei o celular dele e eu joguei no chão e quebrei o celular dele. Quebrei. A reação, Sabe, né? Da situação. Nossa, claro. Não, mas eu quebrei ciente, porque era muita porcaria. Era muito site pornô que eu tinha encontrado, era foto dele nu, sabe? E ele mesmo nudes que ele mandava. Ministrava? Desculpa interromper. Sim. Orava, ministrava, entregava revelação, profetizava. Sim. Entende? Eu não aceitei aquilo. Eu falei, não vou aceitar isso não. Em nome de Jesus eu não aceito. Entende? E eu peguei... Narcisista. E eu peguei o celular e joguei no chão. Eu estava tão ciente do que eu estava fazendo, com tanta sujeira no celular dele que eu tinha pego, que eu joguei o celular no chão, fui lá, peguei e joguei de novo. Ele teve um prejuízo grande, sabe? Mas eu fiz isso. Aí o que ele fez? E sem brigar, hein? Sem brigar, sem falar um nada. Aí o que ele fez? Ele falou assim, eu tô indo embora. Eu falei, tudo bem. Foi embora. Aí voltou, falou para mim, eu tô indo buscar as coisas, arruma minha roupa que eu tô indo buscar. Eu não. Quando você veio,
Você veio só com a roupa. E a tua roupa estava toda suja, sabe? Toda suja sabe? Ele tinha um cachorrinho, sabe? Sim. E a roupa toda suja, toda... enfim. Sim. Eu lavei tudo, coloquei tudo no guarda-roupa, no devido lugar, separadinho, tudo bonitinho. Agora, eu não vou tirar. Você vai tirar. Ou você se conserta, que a gente acabou de casar, ou você se conserta, entende? E eu tenho um ministério, você também tem. A gente se conserta, ou então a gente acaba por aqui. Ele veio, pegou a roupa dele, levou, e a hora que ele estava saindo, eu falei assim, por favor, vem aqui um pouquinho. Daí, chamei ele no quarto. Falei para ele, vamos orar? Vamos fazer uma oração? Mas essa oração vai ser uma oração de desligamento de alma. Sim. Nós vamos fazer essa oração. E nós fizemos. Fizemos uma oração de desligamento de alma ali e pedimos perdão para Deus e pedimos perdão um para o outro e liberamos. E ele foi embora. E no caso do outro relacionamento também que eu falei para você, que depois que eu saí, que ele abusou da menina e foi preso, também, sim, quando eu saí de lá, eu pedi o divórcio, eu saí de lá, a gente conversou, pedi perdão para ele e ele também, e amém, e segui a minha vida. Entende? Porque Deus ele nos dá ele nos mostra, né? Quando sim, existem situações na nossa vida que não está coerente. E quando a gente casa, a gente tem que ter muito cuidado com quem estamos nos casando, porque a gente sabe que conhecer completamente, não conhecemos ninguém, mas a gente precisa entender verdadeiramente se é aquela pessoa certa, né? Tem que sim, ter muito cuidado, porque a palavra do Senhor, ela é muito séria, né? E uma pessoa, quando diz, né, faz uma promessa verdadeiramente que é uma entrega para Deus, diante de Deus, aquele relacionamento, ela tem que ter um cuidado muito grande, né? No facto de que aquele relacionamento foi escolhido por aquela pessoa. Então, se você rompe sim, aquele laço, né, precisa entender verdadeiramente as consequências. E sabemos que, claro que ninguém é obrigado a estar num lar hostil, onde está a apanhar, onde está tendo agressões, né? Porque isto não é amor, não é amor. O amor, ele não é isto, né? Amor é cuidado, né? Verdadeiramente é cuidado. E tem duas causas que você pode romper, sim, um relacionamento. Primeiro, a Bíblia nos dá respaldo em questão a traição, o adultério. A Bíblia nos dá respaldo para isso. Sim. E também a violência, né? A violência doméstica também. Entende? A violência, porque ela nunca justifica, né? Nunca é justificável, não existe isso. Se aquele homem que está maltratando aquela mulher, ele não está fazendo aquilo que a palavra de Deus ordena, né? Depende e cabe sim, a ela buscar discernimento. É por isso que é tão importante, né, ter um conhecer da palavra e buscar ajuda, porque sim, muitas das vezes somente tomar uma decisão, às vezes ela pode voltar atrás, porque pode pensar, me precipitei por causa que eu não precisava ter sido assim, né? Poderia ter feito sim, diferente. E quando é necessidade, né, verdadeiramente de ir a um profissional, como disseste antes, e também entregar ali, né, aquele profissional o que realmente aconteceu na vida dessa pessoa, para poder ajudar, né, a sair daquele emaranhado de coisas, para não voltar àquele ciclo vicioso, porque a gente tem que ter um entendimento da palavra do Senhor Jesus, e quando a gente tem esse entendimento, a gente sabe que não tem que estar a sofrer dessa forma, porque Deus não quer isso, Deus quer que tenhamos paz, e principalmente, ele disse, né, eu deixo-vos a paz. Então, a paz, ela tem que estar conosco, né? Tanto que o perdão, se a gente não liberta o perdão, a gente sofre, né? Precisamos libertar o perdão, porque é um passo que a gente, quando perdoa o nosso irmão, o perdão é perdoado não só aqui,
né? Deus também perdoa nós, porque somos falhos, Sim. né? Mas Sim. não somos obrigados a estar com aquela pessoa também, né? Também está lá em Romanos, que em Romanos, onde está? Desculpa. Romanos 12, 18, que diz assim: se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Paz. Sim. Então, a gente tem que ter paz com todos. Se a gente está num sítio em que a paz não depende só de nós, porque a gente não tem domínio sobre a boca dos outros, sobre as atitudes dos outros, né? Nós, né, temos o nosso posicionamento de entender que aquele ambiente, né, precisamos ter uma atitude de sair daquele ambiente, por exemplo, né? E é como um relacionamento, igual, né? É igual, porque não existe tranquilidade e paz de Cristo onde está tendo conflitos, né? Esta é a verdade. E missionária, além do apoio espiritual e emocional, que passos práticos, né, você orienta uma mulher a tomar quando ela decide sair de um relacionamento abusivo? O próximo Eu vou repetir. Só repetir. Além do apoio espiritual, né, e emocional, que passos práticos, né, você orienta uma mulher a tomar quando ela decide sair de um relacionamento abusivo? Cuidar dela. O cuidado emocional, né? Ela precisa cuidar dos traumas que ela sofreu. É necessário isso. Cuidar tanto do seu emocional também, com a tua pessoa também, né? Para que ela tenha uma autoestima. É necessário isso, né? Dá um UPA. É mesmo. Cuide da sua alma, mas cuide também, cuide de você também. Sabe, Cristina, eu quero deixar algo dentro da palavra, nesse sentido. Esses dias eu estava fazendo eu estava dando uma palestra e nós fizemos uma palestra sobre a imagem diante do espelho. Uhum. E esses dias eu estava ministrando, eu disse para as irmãs assim, entende? Dentro desta palavra qual o Senhor me deu, e eu quero ministrar ela em rápidas palavras aqui, que é Salmos 42. Olha só o que o salmista ele diz no momento na qual a sua alma anelava por Deus, no momento em que a sua alma estava tão abatida. Então, imagina você, depois de sofrer tanto abuso, depois de sair de um relacionamento abusivo, a tendência da mulher, ela está arrebentada, destruída, tanto emocionalmente como fisicamente, entende? E espiritualmente também. É verdade. Aí você imagina você chegar como Davi fez, você chegar diante do espelho, chegar diante do espelho, olhar para você e para a tua imagem, e você dizer as mesmas palavras que Davi disse. Em Salmos 42, 5, ele diz assim, olha, por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Uramaia Súria, Reiri Calamaia Súria, aleluia. E quem sabe, neste momento, a gente está falando, nesse momento, quem sabe eu estou falando com alguém que está vivendo exatamente esse processo. Exatamente. Quem sabe nós estamos falando neste momento com mulheres que almejam sair desta situação de humilhação, de perseguição, de afronta, de dor. Ou quem sabe você acabou de sair de uma situação dessa, você já deu o primeiro passo
que foi a coragem de se posicionar e dizer: não, eu não quero, não, eu não aceito, não, Deus tem o melhor para mim. Porque, sabe, a palavra de Deus vai dizer lá, eu uso muito esse texto de 1 Coríntios 7, que fala acerca do casamento. Entende? Deus não nos chamou para ser escravo. Deus nos chamou para a paz. O Senhor não nos chamou para ser escravo. E se a pessoa é descrente, não tem temor a Deus, porque todo ser que não tem temor a Deus, ele é um descrente. E se o descrente, se ele consente viver com você, ele vai ter que ter mudança. Ele vai ter que se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus, para poder dar um testemunho de servo de Deus. É verdade. Agora, se o descrente não consente em viver com você, se ele insiste em não temer a Deus e não honrar a tua vida como um vaso mais frágil que você é, como Deus o Senhor ordenou, para que o esposo ame a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Amém. Se ele, como crente, se ele não quer viver com você dentro dos princípios da palavra de Deus, das ordenanças da palavra de Deus, então afaste, aparta-te, deixa-o. A Bíblia te dá esse respaldo. A palavra de Deus te dá esse respaldo. Entende? O descrente não é um homem ímpio lá fora, não. O ímpio é todo aquele que não teme a Deus. Temor, teu temor. Então não se sujeita a ele. Não seja sujeito a um ímpio, a um carrasco. Quando Deus, o Senhor, te chamou para ser livre, não seja escrava. Não seja escrava do pecado, não seja escrava da violência, não seja escrava do adúltero, não seja escrava de forma alguma. Sejas livres, em nome de Jesus, te posiciona e seja livre em nome de Jesus. Amém. Imagina você diante do espelho dizendo: oh, porque está abatida a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Aí ainda vai dizer assim: olha, espere em Deus. Oh, minha alma, espere em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Isso está dizendo, vai haver mudança. Se posicione. Se posicione e espere no que Deus vai fazer. Deus vai mudar a tua história, Deus vai curar as tuas feridas, Deus vai te honrar, Deus vai te levantar. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Deus vai te honrar. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Envergonhado vai ser o inimigo, o adversário da tua alma. E Deus, o Senhor te chama e Ele te coloca por cabeça e não por cauda. Amém. Viu? Por cabeça e não por cauda. Se você tem um marido que ele te honra, assim como a Bíblia o exorta, ele te honra. Ele cuida de você como um vaso mais frágil. Se você tem alguém assim na tua vida, viu? Se você tem alguém assim na tua vida, honre ele. Honre. Dê honra a ele. Honre o seu esposo. Honre a sua casa. Honre o seu casamento. Honre. Mas se você não é honrada, se você está se servindo como se fosse uma escrava, minha amiga, minha irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu venho aqui nesta hora, em nome de Jesus, nesta noite, eu venho aqui para te alertar, em nome de Jesus, e animar-te, que você se levante e se posiciona, e que você
seja livre em nome de Jesus. E no verso 5, no verso 6 vai dizer assim, ó: sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Olha só. Pense na tua alma. Pense no valor da tua alma. Pense no teu valor. Deus não te quer nesse processo de humilhação e de escravidão. O Senhor te chamou para ser livre. Amém. O Senhor te chamou para ser livre. Iramaia Surya. Irabacamaia Suidehai. E aonde você estiver, mulher, aonde você estiver, em nome de Jesus, não se prenda, não seja uma dependente emocional. Faça como Ana, em nome de Jesus. Entregue o seu Samuel para Deus. Entregue o seu Samuel para Deus. Não se apegue, não se apegue, não se apegue. É verdade. Não se apegue. O que você coloca na mão de Deus, você não tira da mão de Deus. O que você põe na mão de Deus, você deixa na mão de Deus. Deus cuida, né? Não pegue de volta a prova. Não pegue de volta a prova. Não pegue de volta a prova. Mas sejas livre em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Eu sinto Deus aqui. E eu quero falar para alguém em especial, alguém que vai estar a ouvir, que vai estar a nos ouvir. Eu preciso falar com você. E é você. É você que parou nesse vídeo. É você que vai parar nesse vídeo e vai ouvir. E vai ouvir até o fim. Porque tem uma mensagem de Deus para a tua vida. E a mensagem de Deus para a tua vida é que não está tudo acabado. Não acabou. Não acabou. Viu? E tem mais. E não vai passar. Não vai passar se você não se posicionar. Volto a dizer para você. E tem uma palavra forte de Deus para dizer para você. Viu? Não deixe o diabo ceifar a tua vida. Não deixe o diabo ceifar a tua vida. Porque Deus tem mudança na tua vida. Deus vai mudar a tua história. Você vai sair desse vale e você vai encontrar refrigério. Você vai encontrar refrigério. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. O Senhor não quer que você morra. O Senhor quer que você viva. Porque tem promessas do Pai na tua vida e você vai vivê-la cada uma. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Viu? Tem uma mulher em especial. O Senhor me dá a saber que há uma mulher em especial que está no limite da sua dor. Está no limite da sua dor. Mas diga para a tua alma, diga para a tua alma, confia no Senhor. Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. Quanto tempo faz que você está esperando? Com paciência. Mas há momento que nós precisamos nos posicionar. O Salmo vai dizer assim, eu esperei, em outra tradução vai dizer assim, eu esperei confiantemente no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu o meu clamor. Mas eu estou falando com mulheres que já está lá no Salmo 70. Viu? Dizendo, apressa-te, ó Deus, porque eu estou no limite. E o Senhor está dizendo, não depende só de mim. Não depende só você orar. Não adianta você só orar e ficar chorando pelos cantos. Você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. É hora de agir. É hora de ação. É hora de tentar e colocar os pingos nos i. Colocar o pingo no i. É hora de sentar e conversar. É hora de tomar posição. Vai haver mudança ou não vai? Eu tomei essa posição. Tomei essa posição. Eu tomei essa posição. Eu falei, eu não aceito mais. E eu me posicionei como serva de Deus, como guerreira, como mulher livre. Entende?
Oh, aleluia. Emassure bacalabai. Que essas palavras possam tocar muitas vidas nesse momento. Cristina, Cristina é muito forte. É muito forte o que Deus está me falando aqui, o que Deus me faz saber. Amém. Cristina, é muito forte o que Deus me faz saber aqui. Amém. Tem alguém em especial, escuta, que estava no limite e que hoje, exatamente nesse momento a qual ela nos escuta, esta mulher, ela está determinando se posicionar porque Deus tem um chamado grande na vida dela. O chamado de Deus na vida dela é para curar outras vidas, é para sarar a alma de muitas mulheres. Escuta, você está aqui num momento de cura em nome do amor. E o Senhor está dizendo para você: perdoa, ame e seja curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é verdade. Perdoa, ame e seja curada em nome de Jesus. Amém, amém. Porque o maior passo para a cura ainda é o perdão. Ainda é o perdão. É libertador. Amém. Amém. Libertador. Amém. É libertador. E muitas pessoas, mulheres, né, homens também, precisam desse perdão, precisa se libertar desta amargura que está lá, né, tomando conta do seu coração, precisa entender o quanto são amados por Deus, porque Ele nos convida, né, para sermos felizes, para amarmos e para estarmos cada vez mais com aquela paz, né, que excede todo o entendimento. E essa paz, ela transcende quando nos permitimos. Então, o perdão é isso, né? Perdão não é se sujeitar, é simplesmente encarar, né, a sua vida, né, e entender que não importa a maior dor, o maior sofrimento, liberte-se do perdão, porque isto vai ser bom para quem, né, está liberando o perdão, também para aquela pessoa que merece o perdão, porque muitas das vezes é a troca. Uma vez eu disse uma coisa que às vezes leva tempo para a gente conseguir perdoar, porque assim, como vai perdoar uma pessoa que nos feriu tanto, né? Porque cada caso é um caso, mas a gente falou aqui de tantos assuntos e situações, né, que a missionária, né, já presenciou, tanto na sua vida como em casos, e a gente vê a dor que é, né, como perdoar uma pessoa que foi tão, né, bruta, né, no momento de fazer coisas que você, como é capaz de fazer isso? E é o momento de se olhar no espelho, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, o tanto que for preciso, até você conseguir verbalizar, eu perdoo, eu te perdoo, porque vai chegar o momento que vai perdoar, porque vai sair do coração, porque o importante não é só o da boca para fora, é o libertar verdadeiramente, porque quando você liberta, você cura. Só aí, precisa ter essa libertação, não é verdade? Eu acredito que através disso que a gente consegue verdadeiramente chegar lá. E essas suas palavras, eu acredito que vai chegar ao coração de muitas mulheres, né, que talvez estão sofrendo ou que saiu do sofrimento, mas não sabe como lidar com o que estão a passar neste momento. Quando a gente fala em perdão, eu preciso falar disso porque isso é libertador. Há uma necessidade muito grande, o perdão, de ser liberado perdão para nós mesmos também. Tem muitas pessoas que não conseguem estar com a vida travada em várias áreas da sua vida porque elas não conseguem liberar o perdão a si próprio. E isso é muito importante. Sabe, Cristina, uma das experiências tremendas que eu tive na minha vida sobre o perdão, sobre a cura e o perdão e o amor. Isso vai entrar muito dentro do tema aqui dessa nossa abordagem, tá? Da cura e do perdão em nome do amor. Um certo relacionamento meu,
eu fui abandonada, sabe? E ele tinha ido embora com o amante. Sim. E quando eu me dei conta disso, nossa, eu fiquei assim muito, sabe, assim, muito acabada mesmo. E eu levei uma semana para falar com o meu pastor, porque eu não tinha coragem de falar para o meu pastor. Ele era um obreiro, ele era o segundo da igreja, como que Sim. não achava como procurar o pastor e contar o que tinha acontecido. Que eu tinha descoberto que ele tinha tido um amante e ele ficou envergonhado e ele foi embora com o amante. Passado uma semana, eu tive um acidente. Começou a me dar assim, um apagão, assim, sabe? Desligava assim, a mente, assim, era questão de segundo, assim, estava aquele, sabe? Aquele apagão, assim, rápido, ia e voltava rápido. Mas, segundo os médicos, é um perigo, esse momento que se desliga assim. Eu perdi um irmão. Eu tive um irmão que ele teve um acidente, bateu uma Kombi na traseira de um caminhão e teve traumatismo craniano e faleceu por causa disso. Então, isso começou a acontecer comigo, sabe? Naquele processo de separação. E essa pessoa, eu estava há 6 anos casado com essa pessoa e eu era muito apaixonada por ele, sabe? Muito, muito apaixonada. Costumo dizer assim que se um dia eu amei alguém na vida, foi o homem que eu amei na vida, foi aquela pessoa. Mas ele foi embora. Eu descobri que ele estava conversando com uma mulher e essa mulher vinha de uma outra cidade para ficar com ele. E ele, quando descobriu que eu liguei para ela e ela confessou, ele foi embora. E quando ele foi embora, eu lembro de um domingo que eu fui pregar. E aquele domingo eu preguei, Jesus curou, Jesus salvou uma macumbeira, Jesus batizou com o Espírito Santo. Foi muito lindo, foi muito forte. Nossa. E a hora que terminou o congresso, que era um congresso de mulheres, eu fui lá para frente da igreja e fui lá para frente da igreja, coloquei os meus CD e fui atender lá na frente da igreja. E eu comecei a falar para Deus assim: Senhor, como pode eu tão seca assim? Tô tão seca, tão vazia, e o Senhor usar a minha vida para tanto. E eu vim embora e fui mexer com panela. E quando eu fui fritar o alho, eu tinha uma mania de fritar uma porção grande de óleo com alho e dividir nas outras panelas. Sim. E o telefone tocou e eu tinha uma agenda, era a primeira agenda que eu tinha, lá na fronteira do Uruguai. E eu tinha mandado 40 CD para lá, já. E a irmã ligou para mim, eu estava atendendo a panela. E quando eu estou conversando com ela, dá aquele desligue. E quando, assim, rapidamente, quando eu voltei, a panela estava virada em cima do fogão, o telefone sem fio no chão, e eu gritava assim: o sangue de Jesus tem poder! O sangue de Jesus tem poder! O sangue de Jesus tem poder! Eu gritava assim, desespero. O meu filho me levou para o médico, me levou para o hospital de Madura. Sim. Eu voltei para casa com o rosto todo enfaixado. Eu acredito que uns 3 dias depois, mais ou menos, daí a pessoa entrou em contato comigo, na época pelo MSN. E começou a falar para mim como que era aquela pessoa, porque ele estava muito nervoso, porque ele estava estourando tudo, arrebentando com o guarda-roupa dela, não sei o quê. Eu falei: eu desconheço. Porque a gente nunca discutiu, a gente nunca brigou. Eu desconheço isso. Eu não conheço essa pessoa. E realmente a gente não brigava mesmo, sabe? De forma alguma. Ele era muito tranquilo, então eu também, e assim. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, ela falou assim, daí eu falei: olha, eu não quero falar com você porque eu tive um acidente. Ainda falei para ela: e por sua culpa. Daí liguei a câmera. Quando eu liguei a câmera, ela viu meu rosto todo deformado. Daí ela falou assim: eu não vou querer ele aqui não. Eu vou falar para ele, ele vai e você recebe ele aí, vocês conversam. Eu falei: não, eu não quero mais. Pode ficar para você, não quero mais.
Ela, não, ele vai sim. E no outro dia de manhã ele veio. Ele veio, meu rosto estava todo deformado, fedia um mau cheiro horrível de carne queimada, juntava com o cheiro do alho, terrível. E eu levantei, ele ligou da rodoviária e falou, estou chegando, viu? Aí eu levantei, fui abrir a porta e voltei para o meu quarto. Deixei a porta aberta e voltei para o meu quarto. E quando ele chegou, eu estava na frente do espelho fazendo curativo no rosto. Quando ele chegou na porta, eu olhei para ele com o rosto todo deformado e virei o rosto para ele, fui e sentei na cabeceira da minha cama. Quando eu sentei na cabeceira da minha cama, ele se jogou de joelho no chão, pegou a minha mão, pôs a minha mão na cabeça dele e falou assim, me perdoa e me abençoa como mulher de Deus que você é. Essas foram as palavras dele. Me abençoa como mulher de Deus que você é. Só, Cristina, que deu um nó aqui na garganta, travou e a fala não saía. A minha voz não saía. Mas no meu entendimento, sem conseguir falar, sem conseguir soltar a voz, no meu entendimento, eu dizia, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo em nome de Jesus, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo em nome de Jesus. No meu pensamento eu dizia isso. E ele segurava a minha mão na cabeça dele e falava, me abençoa como mulher de Deus que você é, me abençoa, me aceita de volta e deixa eu cuidar de você. Eu voltei para te pedir perdão e pedir para você, deixa eu cuidar de você. Viu? Deus ali. Aí deixa eu te contar, né? Todos os dias eu tirava uma foto e eu jogava, na época era o Orkut, e eu jogava lá, e eu escrevi uma frase, Deus faz um milagre em mim. Com 19 dias, ele me acompanhou em um congresso. Fui pregar num congresso, 2 famílias, preguei 2 dias no congresso, 2 famílias se entregou a Jesus, 2 famílias. Amém. Enquanto eu pregava, os meus olhos, porque assim, ó, a minha boca ela ficou toda frita, né? Fritou. Sim. A minha boca, ficou toda adormecida. E o meu olho... Bom, teve uma situação agora, né? Provavelmente deve ter sido a internet, mas já estamos a um pouco passada da hora, mas já agora eu sou grata a vocês, né, que tiveram a assistir, né, esse podcast, né, as palavras da nossa querida missionária, né, essa mulher, ela realmente, né, viveu coisas difíceis na vida, mas Deus, ele cuidou dela e cuida, né, porque a missionária Ana, ela está, né, levando a mensagem de Cristo, né, e fazendo ID. E eu acredito que Deus vai, né, abençoar a internet, não foi? Então, aí, retornando lá, e o meu olho, tá? O meu olho direito, ele ficou 15 dias fechado sem eu poder enxergar nada. Então, eu não sabia se eu estava enxergando ou não. E quando eu fui pregar, com 19 dias que eu fui pregar, eu dava uma toalhinha para ele, ele ia lá no banheiro, ele molhava a toalhinha, torcia e trazia ela molhada. E eu pregava enxugando o pus que saía no canto do meu olho. Meu Deus. E o pastor falou assim, a missionária teve um acidente, tá com o olho machucado e mesmo assim ela veio. Você sabe por que ele falou isso? Porque somente o meu olho ainda estava em recuperação. Porque eu tinha crateras aqui, ó, fez buraco aqui na minha testa, aqui debaixo do meu olho. Eu tinha vários lugares do rosto que eu tinha que fazer enxerto. Meu Deus. E cada dia o Senhor foi restaurando o meu rosto. E com 21 dias, para glória de Deus. Aleluia! Oh, glória! Para glória de Deus, com 21 dias, o meu rosto estava totalmente restaurado, como você está vendo aqui. Amém. Sem nenhuma mancha, sem mancha alguma.
totalmente restaurado para a glória de Deus. Meu rosto totalmente, não tem uma mancha, meu rosto totalmente restaurado. E diante de Você tudo sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Isso é a cura, viu? Pelo perdão, o amor que eu tinha à vida dele, o amor que eu sentia por ele, e o fato de eu perdoá-lo. O perdão me trouxe a cura. Iramaia Súria. O perdão me trouxe a cura e a restauração do meu rosto todo deformado. Se você entrar na internet, você puxa lá, cantora Ana Maria, título, faz um milagre. Eu estou com meu cabelo preto lá, não estou com cabelo branco assim, que agora eu assumi. Isso aqui é genético, eu assumi. Mas eu estava com o cabelo preto, cacheado. E você vai ver lá a foto, posso mandar para você depois. Sim. Jesus me curou. E foi através do perdão. Amém. Foi através do perdão e foi em nome do amor. Porque quem perdoa, ama. E quem perdoa é curado. Amém? Amém? E eu quero, no nome de Jesus, declarar essa cura, esse amor. Quero declarar, no nome de Jesus, Amém. E que essa pessoa que está nos ouvindo, você possa abrir o teu coração e você possa perdoar, por pior que seja a situação. Livra desse trauma, deixa Deus, o Senhor, curar a tua alma. Se liberte desse trauma que te prende, que te trava e que te impede você de perdoar e ser perdoada. Amém. Se liberte desse trauma do pecado, daquilo que você fez lá atrás, que você não consegue se perdoar. Se liberte desse trauma e seja curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Porque verdadeiramente, se o Senhor nos curar, nós seremos curadas, seremos saradas. Oh, aleluia. Oh, Deus está levantando mulheres aqui, sabe, Cristina? Verdadeiramente para ter a cura de alguém, para ter um milagre na vida de alguém. Amém. Para ter um milagre na vida daquela pessoa, sabe? Aquela pessoa que não acredita em você. Aquela pessoa que, sabe, duvida de você. Aquela pessoa que ela não crê na tua fé. Aquela pessoa que duvida da tua fé. Amém, é verdade. Tem pessoas aqui, Cristina, que Deus ele quer, sabe, fazer assim, sabe, um movimento, um reboliço grande no ministério de pessoas aqui. Mas para isso, me diz o Espírito Santo, que tem pessoas que estão a nos ouvir que é necessário se perdoar. Perdoar alguém é gratificante, mas nos perdoar também é cura. Amém. Nos perdoar é cura para o nosso emocional. É cura para o nosso emocional. Se o nosso emocional for curado, escuta, o nosso corpo físico também, ele vai receber cura. Vai receber cura, viu? E a nossa vida espiritual também, né? Vamos viver, né, uma vida restaurada, né, diante de Deus, porque houve cura. Amém? Então, quero deixar para você, sabe, essa palavra que é muito forte. Então, se cure, se perdoa, em nome do amor. Amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E vocês que ouviram, né? Eu sei que hoje a gente prolongou um pouco né, o podcast, mas também foi uma situação de luz, tivemos alguns imprevistos, mas foi maravilhoso. E eu quero agradecer à missionária, né, por ter se disponibilizado para estar aqui comigo, né, para levar mensagem para tantas mulheres que vão ouvir, ou aquelas que estão ouvindo, né, que elas possam entender que elas foram feitas, né, para receber o amor de Cristo verdadeiramente, e foram feitas para ser amadas, né, por seus maridos, né, por seus familiares, né, porque Cristo deseja isso. Então, que você que está aí do outro lado, né, possa encher o teu coração de paz, tranquilidade, e toma uma posição, um verdadeiramente posicionamento na tua vida, para que Cristo possa habitar no teu lar, no teu coração,
né? E principalmente que a tua casa seja fortalecida pelo amor de Cristo, não é verdade? A irmã quer fazer uma oração para a gente encerrar ou falar alguma Sim. coisa? Assim como eu escrevia, Deus faz um milagre em mim, hoje eu escrevo diferente. Hoje eu escrevo, Deus fez um milagre em mim. E é assim Amém. que Deus quer fazer na tua vida, viu? Você me encontra lá no Facebook, cantora e pregadora Ana Maria, também lá no YouTube também, cantora e pregadora Ana Maria, cantora e compositora Ana Maria, lá no TikTok nós estamos, no Instagram, você nos encontra lá também, tá bom? Cristina, Deus te abençoe muitíssimo, me sinto, olha, honrada em poder ter participado juntamente com vocês, e obrigada por me abrir essa porta e essa oportunidade. Em nome de Jesus, todo o meu carinho, amém, e fico aqui à disposição, tá bom? Deus abençoe a todos os amados ouvintes, olha, Deus abençoe, muito amor, muita graça, muita cura, e seja perdoado em nome de Jesus. É verdade, é verdade. Que o Senhor Jesus possa estar consigo, né? Mais uma vez eu sou grata. Amém. Que Deus possa fazer da tua vida, né? Transformações na vida de outras, né? Da tua história, né? Que o teu legado possa perpetuar na mente e no coração de outros, para que entendam que tem Cristo que verdadeiramente nos ama e que quer nos salvar e libertar. Então precisamos ter essa confiança e que tua forma de levar a vida, né, o teu conhecimento possa, né, tocar mais pessoas, em nome de Jesus. E vocês que estão ouvindo, obrigada, né, por ter acompanhado. E vão lá, né, para vocês verem, né, a obra, né, da nossa querida irmã missionária, que está aí levando a palavra de Deus, porque ela não para, e ela está sempre postando lá também, né, as obras, aquilo que Deus tem ministrado na vida dela. E que Deus possa abençoar a todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão sempre. Amém. Tá? Em nome de Jesus. E fico à disposição também, faço atendimento online também, tá? Amém. Fico à disposição. Amém. Deus abençoe muitíssimo. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Um abraço, querida. Um abraço. Amém. Deus abençoe. Para você também. Deus abençoe.